Continuando ainda com a série Eventos Finais, você ouvirá agora a segunda parte do tópico 5 com o tema O Milênio. Muito bem, estamos então dando continuação na série Eventos Finais da Profecia Bíblica, uma série de 7 tópicos. Estamos no 5º tópico, logo logo estaremos terminando. Então nós vimos na semana passada que por toda a Bíblia, a justiça e a integridade de Deus é vista, não é? Aliás, um dos grandes atributos de Deus, quando a gente analisa a Bíblia, Jó capítulo 8, verso 3, por exemplo, Salmo 89, verso 14, livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 5. Então, a gente percebe que, aliás, um dos grandes atributos de Deus é a sua justiça. E ela será feita, meus amados. Amém por isso. Ela será feita em um mundo onde enxergamos tão pouco dela. Porque cada dia que passa, né? Cada dia que passa, mais injustiça. Cada dia que passa parece que não há saída. Parece que não há luz no fim do túnel. Às vezes o diabo até tenta nos abater com aquele desânimo, né? Às vezes dá a impressão que só um aqui, outro ali aceita realmente a vontade de Deus, enquanto o ateísmo cresce, enquanto o materialismo cresce, e cada dia mais as pessoas longe de Deus, e cada dia mais miséria, cada dia mais tristeza. E muitas das vezes a gente não consegue enxergar, sabe, totalmente essa justiça de Deus. Certa vez alguém escreveu que se fosse aceitar apenas uma ideia de que Deus é justo, então você tem que acreditar em algum tipo de vida após a morte. Alguém certa vez escreveu isso. Em algum tipo, por exemplo, de existência além da que nós vemos neste mundo agora. Então, qual é a razão para isso? Né? Qual é a razão para isso? É simples. Porque se Deus é justo, agora não conseguimos ver muito dessa justiça nesse mundo. Pessoas inocentes, na maioria das vezes, são mortas, são vítimas de opressão, né? Assassinatos, guerras, doenças. Enquanto isso, os ímpios, os injustos, os culpados parecem que vivem livremente impunes, não é? Muitos ricos exploram os pobres, ficando cada vez mais ricos, enquanto os pobres ficam mais pobres ainda. Portanto, se Deus é justo, então algum tipo de acerto, não é verdade? Então vamos agora raciocinar aqui, usar um pouco da lógica. Não é? Deus, ele deu aí uma mente para a gente pensar, não é? E ele quer que a gente ofereça a ele um culto racional. Então, se Deus é justo, então algum tipo de acerto de contas no fim, né? Ou algum tipo de acertos de contas no final, no caso, será necessário, é necessário. Algum tipo de ato final de justiça para compensar toda a injustiça feita aqui na Terra. E é como eu disse na semana passada. De um lado temos Deus, do outro lado nós temos Satanás. É verdade que a gente não consegue compreender tudo. Às vezes a gente fica pensando, puxa, né, por que isso, por que daquilo? Quanta gente agora deve estar me ouvindo aí, ó. Talvez até dizendo assim, é fácil para você dizer, né, Alexandre, mas se você estivesse na minha pele, eu sei realmente, meu querido, minha querida, aqui, tem coisas que realmente, sabe, olha, só dá para ficar calado. Não tem resposta. Mas você pode ter certeza que vale a pena você acreditar em Deus, porque de um lado está ele, do outro lado Satanás. Em quem é melhor acreditarmos? Em Deus, que um dia poderá responder todas essas questões, ou em Satanás? Então eu tenho me apegado muito nisso, em algumas situações que a gente de repente passa. Então, que esperança você tem para a promessa de que a justiça final de Deus será vista no mundo? O que esses textos que nós vamos ler agora nos dizem sobre o julgamento de Deus? Vamos ver então, Salmo 9, versículo 8. Vamos abrir lá na Bíblia então. Salmo 9, vamos anotando aí. Salmo 9, versículo 8. Ó, ele mesmo, aqui fala, né? Tá falando de Deus aqui, ó. Ele mesmo julga o mundo com justiça, tá vendo? Administra os povos com retidão. E um outro texto, ainda em Salmos, só que agora capítulo 96, versículo 13. Vamos ver o que diz ali. Salmo capítulo 96, versículo 13. Vamos lá. Salmo 96, 13. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça. Olha lá. Julgará o mundo com justiça. E os povos consoante a sua fidelidade. Então, a Bíblia, ela ensina de maneira o quê? Clara, inequívoca. Que Deus, ele é justo.
Deus é justo e ele vai julgar a terra com retidão e justiça. Porque veja bem, como nós falamos, de um lado temos Deus, do outro lado nós temos Satanás. Quem dos dois nós podemos realmente acreditar que julgará este mundo com justiça, né? Perguntar isso é até chover no molhado, não é verdade? Com certeza a gente vai ouvir aí um uníssono Deus, né? Obviamente, pelo menos na sua maioria. Então a Bíblia ensina de maneira clara que Deus é justo e julgará a terra com retidão e justiça. Deus, ele não governa o universo como alguns ditadores o fazem, por exemplo, aqui neste mundo. Em vez disso, tudo será revelado, meu amigo e minha amiga. Um dia tudo será revelado, tudo será transparente, estará à disposição de todos, para que vejam o quão justo, o quão misericordioso, o quão amoroso nosso Senhor realmente é, apesar de muitas das vezes nós sermos tentados a pensar que não é bem assim. Ainda mais à medida que o mundo vai caminhando para o fim, não é verdade? Lá em Apocalipse fala, Apocalipse capítulo 12, não é? Ai de vós, os que habitais na terra, porque o diabo desceu até vós cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o Senhor promete que a justiça virá. Mais cedo ou mais tarde ela virá. Pode parecer que está tudo perdido, pode parecer que está tudo abandonado. Um dia amanhece, um dia se vai. Um dia amanhece, um dia se vai. Parece que está tudo como antes. Mas um dia, mais cedo ou mais tarde, não tem como escapar disso, amiga e amiga. A justiça ela vai vir. E o que Deus nos promete aqui? O que ele nos promete aqui? Romanos, capítulo 12, versículo 19. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 19. Diz o seguinte, vamos ver ali, ó. Romanos, carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 19. Ó. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Olha só, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, o que esta promessa, surge uma pergunta no caso, o que esta promessa deveria significar para nós, para mim, para você, para cada um de nós? Principalmente se nós temos sido injustiçados. Com certeza eu estou falando aí para milhares de pessoas, uma média aí de 30 mil ouvintes por minuto. Dessas 30 mil ouvintes por minuto, com certeza pelo menos umzinho aí tem sido injustiçado, nesse momento me ouvindo, sabe disso. O que essa promessa então deve significar para você? Não é? E aqueles que nos ofenderam não foram punidos por seus atos? Como nós entendemos então essa questão? É verdade que na vida há muitas coisas das quais não temos certeza. Como nós comentamos aqui, realmente há questões que realmente não têm explicação. Porém, se há uma coisa que você e eu podemos confiar é que a justiça final de Deus será feita. Amém? Um dia essa justiça final será feita. E não vai ter como escapar. Presidentes, senadores, deputados, pobres, ricos, servos, escravos, todos um dia vão ter que encarar Deus. E nesse dia ninguém vai ficar levando alguém com você, não. É sozinho. E naquele dia vamos ter contas para acertar com o Todo-Poderoso. Um dia isso vai acontecer. Parece nos dias de hoje uma utopia. Mas isso um dia vai acontecer. Não podemos esquecer que um dia o dilúvio aconteceu. E ninguém acreditava que iria acontecer e aconteceu. Não é? Não podemos esquecer que em várias situações em que a Terra passou por um momento de dificuldade, Deus ele teve que intervir. E não é diferente, pessoal, em relação aos últimos dias que nós estamos vivendo. Um dia Deus ele vai intervir. O mais incrível disso é que a Bíblia nos diz que podemos participar, olha que interessante, vendo como essa justiça será ministrada. Hein? Nós poderemos participar e ver como essa justiça será ministrada. Então, no nosso estudo anterior, não é? Nós vimos acerca da segunda vinda de Cristo, ou seja, terminou com a segunda vinda de Jesus. Quando o Senhor ele retorna nas nuvens dos céus, os mortos em Cristo são ressuscitados para a vida eterna, não é isso que nós vimos? E os fiéis vivos são vestidos de imortalidade. Foi isso que nós vimos no nosso estudo anterior. No entanto, os pedidos, né, no caso, aqueles que rejeitaram a oferta de salvação de Deus, foram destruídos no tumulto daquele cataclismo do retorno de Jesus. Ou seja, então, Jesus ele volta, os mortos em Cristo ressuscitam,
os que estão vivos sem passar pela morte são transformados, e juntamente com aqueles que ressuscitaram em Cristo, que estavam mortos, no caso, em Cristo e ressuscitaram, são arrebatados para encontrar Jesus nos ares, e aí eles vão para o céu e inicia-se no céu o milênio. A terra então fica desolada, vazia, porque todo mundo, todo ímpio, aqueles que estavam mortos permanecem mortos, e aqueles que estavam vivos, ímpios, morrem devido ao resplendor da vinda de Jesus. O que mais acontece então na terra depois do retorno de Cristo? Então a gente vai reforçar essa questão do milênio. Apocalipse capítulo 20, olha que interessante agora. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, último livro da Bíblia, capítulo 20, versículos 1 e 2. Vamos ver o que diz ali, ó. Preste atenção. Apocalipse 20, versículo 1 e 2, olha. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Olha que interessante aqui, ó. Então, vamos analisar aqui agora algumas questões. Cercado então pelo mundo que eles arruinaram. Satanás e os seus anjos, então, preste atenção, se encontram agora presos na terra por 1000 anos. Eles estão presos agora então neste planeta escuro, desolador e abismal. Sozinho com seus demônios. Satanás então deve apenas esperar durante 1000 anos e ponderar agora, refletir a sua futura punição. De todos os lados então, Satanás e os anjos maus contemplam cidades arruinadas. Eles veem agora o resultado de sua obra satânica. Florestas queimadas, ossos secos, todos os terríveis resultados de sua guerra contra o céu. Satanás estará agora então desolado e preso, por assim dizer, e em um vasto poço escuro sem fundo, sem ninguém para seduzir ou manipular. Olha que interessante. Quando a gente analisa essa expressão abismo, tá, só um parênteses rapidamente aqui, ó, verso 1 do capítulo 20 de Apocalipse. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Essa palavra abismo, do grego, abussos, tá, tem a mesma equivalência de sem forma e vazia da raiz do hebraico lá para Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando diz assim, ó, a terra, porém, era sem forma e vazia, tá? No hebraico aqui, ó, sem forma e vazia, vai ter a mesma conotação para abismo que do grego abussos, ou seja, a terra, ela novamente volta ao seu estado anterior, quando Deus, então, do nada começou a criar todas as coisas. Ela fica sem forma, ela fica sem vazia. Ela fica vazia, perdão, sem forma e vazia, sem luz. Um grande caos aqui. Interessante que lá no livro do profeta Jeremias, nós lemos semana passada, diz que Deus, ele vai assolar a terra, mas não a destruirá de todo. Inclusive no mesmo contexto diz que naqueles dias os mortos não serão nem sepultados, não serão nem pranteados. Ali o profeta Jeremias vê claramente isso que a gente acabou de mostrar, de comentar aqui com vocês. Então, Satanás, ele estará desolado, preso, por assim dizer, em um vasto poço escuro sem fundo, como nós falamos, sem ninguém para seduzir ou manipular. Por isso que diz que ele é selado para não enganar mais as nações. Na verdade, isso aqui é um simbolismo apocalíptico para mostrar que Satanás, ele fica refém nessa terra da sua própria obra de crueldade. Você sabe disso que o Apocalipse, 95% dele, tá? Inclusive pode até anotar isso aí, 95% do que você lê no Apocalipse, você não entende ou não interpreta como se lê. 95%. Então isso não é algo literal, no sentido de que, vamos levar para o literalismo, vamos supor. Então aquela é uma corrente imensa e essa corrente prende Satanás, então teria que haver várias outras correntes para prender também os seus anjos. Isso aqui, na verdade, é uma conotação simbólica para mostrar que Satanás, ele fica preso por uma cadeia de circunstâncias numa terra desolada e vazia, onde todo mundo está morto e não tem ninguém para ele tentar mais.
Então, esse período de tempo no qual Satanás está detido na Terra é o que os cristãos chamam de milênio. Milênio, né? Por exemplo, a palavra milênio em si não é encontrada na Bíblia, mas é simplesmente uma composição de palavras, por exemplo, em latim, né? Mille, ou seja, mille annum, ou seja, 1000 anos, né? 1000 anos. Existem, por exemplo, entre os cristãos, várias ideias sobre o milênio, né? Várias ideias sobre os 1000 anos ou sobre o milênio. Várias ideias e muita gente sincera acreditando em cada uma das ideias que defendem. Por exemplo, alguns acreditam que o milênio já começou. Alguns acreditam nisso, que já começou o milênio. Tá? Outros acreditam que Jesus vai governar a Terra durante um período de 1000 anos. Ou seja, esse milênio seria na Terra um milênio de paz. Tá? Mas, na verdade, o que a Bíblia ensina sobre o milênio? Então é aí que a gente tem que entender a questão. O que diz a Bíblia? Não o que diz a igreja batista, não o que diz a igreja metodista, adventista, presbiteriana, luterana, pentecostal, enfim, não. O que diz a Bíblia sobre essa questão do milênio? Então, a seguir, nós vamos encontrar alguns textos esclarecedores sobre esse assunto. O que acontece, então, a primeira pergunta, o que acontece com o povo de Deus quando Jesus retorna? Vamos partir, então, desse ponto aqui, tá? Primeiro ponto, o que acontece com o povo de Deus quando Jesus retorna à Terra, que é esse momento que você e eu estamos aguardando, tá, nos dias de hoje, nesta geração. Vamos ver, então, Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 30 e 31. Mateus 24, 30 e 31. Diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Veja, lembra-se então que te mostrou que a vinda de Cristo é algo visível, literal, não é nada desse negócio de um arrebatamento secreto, né, e tudo mais. Com poder e muita glória. Verso 31. E ele enviará os seus... Olha só que interessante, ó. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais, ó, reunirão... Aqui está falando da segunda vinda, aquilo que você e eu estamos esperando. Ou que poderíamos chamar de arrebatamento. Ó, eles reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, ou seja, de uma a outra extremidade do céu. Ó, dos céus. Então a primeira coisa que acontece, tá, no início do milênio é que todo o povo de Deus, de um céu ao outro, está o quê? Reunido. Ou seja, os 4 ventos, eles representam, na verdade, o quê? As 4 indicações da bússola. E céus significa apenas céu. Ou seja, assim todo o povo de Deus ao redor do mundo estará reunido, é isso que está querendo dizer aqui, tá? Resumindo no caso. Estará reunido com Jesus, o seu Senhor, e como já vimos na Bíblia, encontrará Jesus aonde? No céu, tá vendo? Então quando Jesus ele volta, ele não vem inaugurar 1000 anos sobre a face da terra. A Bíblia não fala sobre isso. Tá? Ou seja, ela não afirma que é assim, essa questão. E só um parênteses aqui rapidamente. Satanás ele é muito inteligente, né? O nosso tempo é curto, a gente vai tratar sobre isso ao longo desse ano. Mas você sabe que muitos senhores do mundo aí estão começando a declarar que será possível em breve realizar contatos com extraterrestres, né? É interessante essa questão. E sabe que outra coisa interessante também? Eu já comentei aqui com vocês isso daqui, mas depois eu vou trazer matérias, né? Por isso que eu peço que vocês orem para que a gente consiga continuar no ar, porque é uma luta realmente espiritual, né? Eu tenho certeza que Satanás não está contente com esses estudos, mas eu sei que Deus é maior que ele. Muitas religiões hoje no mundo, inclusive as não cristãs, todas elas de certa forma estão aguardando um certo tipo de um Messias ou de um Salvador. Você já parou para pensar na hipótese de Satanás usar essa ideia que o milênio seria na Terra, ideia que surgiu lá com os jesuítas na Contra-Reforma? Olha, não sabia disso. Pois é, isso é verdade, é fato. Já imaginou Satanás usando essa ideia e fazer aí uma falsa aparição de Jesus, imitando, personificando a volta de Cristo, e aí todo mundo achando que Jesus voltou realmente, que agora vamos entrar numa era de 1000 anos de paz? Bom, vamos continuar, vamos lá. Olha só, o que mais acontece? Mais uma perguntinha aqui, pergunta número 6 aqui do nosso estudo. Vamos ver 1 de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 4,
versículos 15 a 17. Vamos ver lá. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, ou seja, aqueles que não passaram pela morte, de modo algum precederemos os que dormem. 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17 agora. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Olha aqui, aqui aparece a palavra arrebatamento, mas nunca num contexto secreto, pelo contrário, sempre num contexto literal, visível e audível. Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, analisando aqui esses versículos, né, como nós vimos então no último estudo, não são apenas os vivos eleitos, né? Não são apenas os vivos eleitos que estarão reunidos quando Cristo retornar, mas os mortos fiéis serão ressuscitados, de todas as gerações que já houve até aqui. E juntos com os vivos serão levados ao céu para encontrar o Senhor nos ares. Muito bem. Então assim todos os remidos de Deus são retirados. Olha aqui o arrebatamento. São retirados da terra e encontram Jesus nos ares. Isto tudo é o início do milênio. Olha aí, olha o milênio começando aí. Para onde então todas essas pessoas são levadas? Então agora a gente vai reforçar aquilo que nós falamos de que o milênio seria no céu e não na terra, como muita gente sincera pensa. Para onde então essas pessoas são levadas? Ou seja, os que morreram em Cristo, mas ressuscitaram, e os que não passaram pela morte, mas estavam vivos em Cristo. São levados para onde? Não é? Após o encontro com o Senhor nos ares. Vamos então ver a última questão do nosso estudo de hoje e continuaremos ele semana que vem, já concluindo. João capítulo 14, dos versos 1 a 3. Evangelho de João. Vamos ver lá? Evangelho de João capítulo 14, vamos abrir aqui, versículos 1 a 3. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha só. Se assim não for, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Jesus não foi para o céu preparar lugar? Olha só. Então ele está hoje no céu. Muito bem. E quando eu for, olha, e quando eu for, ou seja, ele já foi, e vos preparar lugar, com certeza já preparou. Voltarei, então falta acontecer isso. Voltarei e vos receberei, olha, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, aonde ele está hoje? No céu. Onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, amigo e amiga, a grande esperança da segunda vinda e a do evangelho em si é que seremos resgatados de um planeta cheio de pecado, devastado e doente, levados para o céu com Jesus. E aí tem uma pergunta aqui: você tem vontade de estar entre as pessoas que serão retiradas deste planeta quando Jesus vier? A Bíblia tem muito mais a dizer sobre o que acontece durante esse tempo especial. Nós vimos no nosso último estudo que os ímpios vivos serão destruídos. Segunda de Paulo Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 8 a 12. Vimos também isso na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 9 e 10. Qual, porém, é o estado da terra? Como ela estará, então, depois que Cristo levar o seu povo para o céu e os humanos que sobrarem forem mortos? É o que nós vamos, então, estudar na próxima semana, tá? Além de falarmos daquela questão de que a justiça de Deus será vista, que talvez aquilo que você hoje não compreende, você um dia compreenderá, e muito mais. Meu amigo e minha amiga, eu quero fazer um convite, na verdade não eu, mas o Espírito Santo. Deus, ele está desejoso que você viva eternamente, não é? Eu não sei para quem eu estou falando agora, no sentido de conhecer a vida pessoal de cada pessoa, mas eu tenho certeza que, assim como estou falando para pessoas que de repente estão bem, estou falando para pessoas que de repente estão bem mal, né? Tristes, chateadas, desanimadas, achando que tudo acabou, que não há mais saída para nada.
Talvez você que está preso em uma cela, numa cadeia, numa prisão, mas tenha aceitado a Jesus. Inclusive recebemos recentemente uma cartinha de um presídio solicitando materiais evangelísticos. Uma coisa é certa, se nós nos prepararmos, se nós estivermos, melhor dizendo, em dia, andando com Jesus como ele andou com o Pai, e assim vencendo como ele venceu, um dia vamos viver 1000 anos. Aliás, viveremos a eternidade, né? Onde começará com um período de 1000 anos para sabermos todas as coisas que talvez hoje nós não ainda compreendemos. Você vai entender o porquê daquela tristeza, do porquê que você perdeu a sua filhinha logo cedo, do porquê daquela doença, do porquê disso, do porquê daquilo. Um dia tudo ficará às claras. E você e eu poderemos contemplar a face de Jesus e viver com ele para todo sempre. Gostaria você de estar com ele neste dia? Gostaria você de participar com ele durante este 1000 anos, onde a justiça dele será comprovada perante todo o universo, e todo mundo chegará à conclusão que tudo que foi feito para salvar a humanidade foi feito e que Deus realmente é justo e Satanás é injusto? Se esse é o seu desejo, ore comigo neste momento. Se você não puder fechar os olhos, eleve a sua mente ao Senhor em oração onde você estiver, ainda que esteja no seu trabalho ou dirigindo, enfim, em qualquer lugar. Pai querido e eterno Deus que estás nos céus, nós, nesta oração curta, mas objetiva, entregamos nossas vidas em tuas mãos, para que quando o Senhor vier e inaugurar o milênio lá no céu, possamos estar contigo e ver que o Senhor realmente é justo e estarmos saciados de entender que toda justiça será feita. Entregamos tudo isso em tuas mãos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.